Olá, galera, mais um encontro, mais uma aula. Estamos chegando na reta final, né, Una? A gente está faltando aí um quarto, né? Hoje, inclusive, os alunos estavam me dizendo isso no super colegial, que eles entraram na quarta unidade, hoje fizeram a última prova do terceiro bimestre, e aí a gente está aí já na reta final, e bem, porque a gente tem aí 6 capítulos para a gente fazer entre setembro e outubro, então estamos bem, né? Está tudo direitinho, que bom. E o senhor, como está? Muito boa tarde, professor Ronaldo Ferreira. Estou bem, né? Não tem que dizer socialmente que a gente está bem, eu estou bem, ótimo. Gente, ele está bem mesmo, viu? Ele está, não é socialmente, não. Pessoas lindas como o Ronaldo Ferreira estão bem. E ele é um fofo. Pois é. Sorria, seja motivação e alegria. Sorria. Eu adoro esse seu viés machadiano. Bom, gente, olha, na nossa última aula, a gente falou um pouco do impressionismo. E o impressionismo é muito marcado por essa apreensão que o pintor faz da luz do sol no objeto pintado, esse reflexo, né, da luz do sol. Então, ele capta. É importante dizer, inclusive, que o impressionismo não é baseado no que o pintor idealiza, porque tem proposição de prova, porque vocês vão, em última instância, fazer provas lá na frente de vestibulares, tem provas que põem uma palavrinha que torna uma proposição falsa, não é o que se idealiza, é o que se capta. É um conhecimento, inclusive, físico. Então, a gente falou do Renoir, a gente falou do Manet, do Monet, do Degas. E aí a gente começa hoje falando um pouco, obviamente, que o impressionismo vai ser o caminho para as vanguardas europeias, logo em seguida, mas a gente vai trazendo um pouco desse impressionismo no Brasil, né, Ronald? E aí, já com o quadro do Eliseu Visconti, uma mulher amamentando em um parque, repare que, de novo, a gente tem a reiteração dessa pintura ao ar livre, já que capta o reflexo da luz, né? Notar que essa questão é importante da luz e de captar o momento, e nesse quadro a gente percebe a questão da sombra, né, das árvores e o sol, né? Então, você vê que a ideia bem de como se fosse uma foto, né, de você capturar esse momento. Sim. De maneira, né, como a gente falou da última vez, essa rapidez na tela, né, essa dimensão do momento, né, e principalmente desse espaço, que é o espaço já fora, não é o espaço interno, como nas outras que a gente viu antes. E é impressionante, sim, porque, por exemplo, quando você olha aí a sombra é algo que vai se modificar muito rapidamente. Então, essa captação do momento é que é importante, a luz, não é? Então, essa dimensão da rapidez, né, e de querer eternizar aquele momento ali, né, na tela, né? E que, para isso, não se usa nenhum modelo, nenhuma tinta, nenhuma cor escura, né, que são as misturas que são feitas na tela das cores primárias. Isso também eu acho, assim, muito interessante, porque não há uma preocupação por parte do pintor de usar nem cor terciária, nem cor secundária, e nem de misturar antes de estar na tela. Então, a sombra, que parece algo tão escuro, nada mais é senão o encontro das cores primárias e depois das secundárias, e assim vai, né? Mas tem essa coisa interessante, né, que você sempre ressalta desse uso das cores primárias, né? Mas outra coisa que é de uma técnica, assim, impressionante, é essa mistura das cores feitas na tela e não fora, né? Sim. Então, você pega ali
Você vê, por exemplo, a paleta das cores, o cara tem ali várias e ele vai usando. Aí não, ele vai fazendo essa mistura, essa mescla na própria tela. O que torna essa técnica um negócio muito mais, assim, absurdo, né? No sentido de se pensar algo de uma... Não sei nem dizer, não é... Um talento, né? De um talento, uma competência. Uma competência muito grande na habilidade das cores e na mistura delas. Onde é que eu vou conduzir essa mistura? Não fazendo antes ou pegando algo já pronto, mas fazendo na própria tela. Isso é um negócio de doido. Quer dizer, tem a cor, tem um tom e tem um formato das imagens, né? Porque as árvores são perfeitas. Aqui, vão conseguindo. Olha a perna da criança, olha a saia azul, olha o chapéu sobre a cadeira. O próprio sapatinho da criança, né? Lindo, é uma coisa fantástica. Mas nesse período tinha outras cores. Muito, muito bem feito. Eu sou fã também, viu? E assim, essa tela é brasileira, de 1906, você já está na transição para o século XX, só que assim, as coisas no Brasil são tardias, a gente sabe, né? Artisticamente, eles bebem na Europa e trazem para o Brasil, sendo que a gente estava tendo outras coisas aqui também, não é? No Brasil, e um impressionismo com uma certa densidade realista, social, né, Ronald? Porque agora você vai sair dessa questão de capturar a paisagem para assim mostrar o homem, a mulher, né, que não são mais os burgueses, como era comum também na pintura que se tem, mas, ou seja, as belas paisagens, os encontros de uma sociedade ali rica, mas sim um homem ali cortando fumo, sentado na porta de casa, descalço, uma casa que é de sapê, né, ou de taipa, como a gente chama aqui, né, ali sentado em cima de uns degraus mal feitos ali de madeira. Então, retrata aí também esse lado da sociedade que não é a sociedade do glamour, da beleza, e sim de outra beleza, né, que beira essa questão do real ali, né? Uhum. Porque a gente tem, se a gente fizer essa comparação, né, dessa primeira tela, a paisagem, a mãe amamentando, a conotação, me parece, embora a técnica seja a mesma, né, a gente tem aí o Almeida Júnior, o caipira picando fumo, você tem ali no lado externo, você tem o reflexo da luz, você tem a pincelada rápida também, a gente percebe que não é uma preocupação com a nitidez, mas, ao mesmo tempo, você tem uma realidade social aí, não é? Uma realidade, como você diz, que está no detalhe, na descrição, quando a gente vai à casa de taipa, a condição do próprio homem, que aí é o caipira, né? Então, a gente tem um impressionismo desse final do século, como está sendo dito aí na lateral da pintura, e o pintor Green implanta esse ensino na pintura, até porque a gente já tem a Escola Imperial de Belas Artes, porque toda a missão francesa, junto com a família real, já desenvolve a arte aqui, é um passo enorme, inclusive, porque forma vários e grandes pintores, né? Nós, depois da Escola Imperial de Belas Artes, tivemos vários pintores, então tem a técnica e você tem ainda uma forma interessante de deixar um legado de uma sociedade de época, que é essa do final do século XIX e da transição para o século XX, né? Sim. Bom, aí a gente entra aqui no impressionismo no Brasil como representante, e você tem um quadro da Anita Malfatti, e isso é muito interessante, porque a Anita é uma das grandes representações do expressionismo, e há casos de muitos impressionistas que migram para o expressionismo, né? O caso de Lazar Segal, é o caso de Anita Malfatti, é o próprio caso do Van Gogh, que a gente falou da outra aula, né? Então, que começam como representantes do impressionismo, estão aí Almeida Júnior, Anita Malfatti, Georgina Albuquerque, João Timóteo da Costa, mas no caso específico da Anita Malfatti, ela vai ser imortalizada muito mais por seus quadros expressionistas, inclusive com a exposição de 1917, que vai ser muito criticada pelo Monteiro Lobato,
mas o início é bem impressionista. Alguma coisa aí que você queira colocar, Ronald? Não, essa crítica, né, aos impressionistas como a arte infantil, que é um negócio, assim, absurdo, né, deles olharem para esse quadro, por exemplo, que tem um Frei ali na frente passeando com a sombrinha no sol. Mas isso é desproporcional. Nossa, essa ideia de proporção deles estava muito dentro de uma régua e de um vício visual que não conseguia perceber outras grandiosidades, mas é aquilo que hoje eu estava dando aula, falando sobre movimentos sociais, e dentro das questões dos movimentos sociais tinha lá movimentos conservadores e movimentos conservadores reacionários. Os meninos, mas todo movimento conservador não é reacionário? Eu disse, não, isso é uma outra discussão, e geralmente você, por exemplo, pode ter uma visão conservadora acadêmica, mas não ser fechada, né, para uma produção de algo que é novo e que traz ali alguns aspectos importantes para a própria produção acadêmica. Mas no momento em que você traz uma visão que é conservadora e que, de alguma forma, já tem um aspecto bem não tão aberto e ainda é reacionário, ou seja, você quer sempre estar voltando e fechando, e voltando e fechando, e voltando e fechando, aí a coisa fica mais difícil. Porque, às vezes, quando a gente fala detalhes de conceitos, eles acham assim que esses detalhes não trazem muita precisão. Mas não é isso, é que é assim. Aí eu dizendo, existe a diferença entre movimentos que são movimentos revolucionários, movimentos que são reformistas, né? Então, todas essas palavras têm um significado muito interessante. Sim. Então, você tem um academicismo fechado, e aí você falando do próprio Monteiro Lobato, né, que além de tudo, era um cara conservador, reacionário, e muito reacionário em vários aspectos, e que, assim, hoje, quando critica o Monteiro Lobato, é impressionante que vê um monte de pessoas, assim, meio na defesa, mas não é que ele está jogando a obra do Monteiro Lobato no lixo. É impressionante você observar que não é isso, mas também saber fazer uma leitura real de algo que está escrito, está ali, ou até mesmo nas entrelinhas. Esse é o papel do crítico, né? Então, o crítico de arte, hoje, ele tem um trabalho de perceber quais as questões da discussão desse fechamento e da crítica ao impressionismo. Alguns vão dizer, né, o próprio, se o nome dele agora, que eu estava com o livro dele na estante, ele dizendo, não, muitas vezes havia um certo receio, porque quando se trata do impressionismo, não querer nem reconhecer essa técnica vibrante, pulsante, extraordinária, é algo de se questionar, sabe? Eu acho também, Ronald, que muitas vezes as pessoas não compreendem que uma palavra pode abarcar uma série de possibilidades, né? Então, quando uma pessoa fala o conservador não é o reacionário, a gente tem que ter muito cuidado de que conservador a gente está falando. Ninguém está negando também a competência literária do Monteiro Lobato, mas o fato de ele ser competente literariamente não tira do Monteiro Lobato as especificidades dentro da própria competência dele. Ao ser competente, ele comete determinados deslizes nesse aspecto. Outra questão é, a gente olhar a obra de Monteiro Lobato lá, no início do século XX, e olhar a obra de Monteiro Lobato hoje, sendo escrita lá, mas com o olhar de hoje. Né? Alguns conceitos que podem estar aqui poderiam não estar lá, porque você vivia um outro tipo de sociedade onde era banalizada a ideia de você escravizar outra pessoa, né? Então, se você hoje olha para o passado e diz assim, isso está certo, você está hoje cometendo determinadas falhas, porque não cabem mais, né? Então, a palavra é algo muito delicado para se usar, e dar a ela sentido é mais delicado ainda, né? Então, eu acho que a gente vive uma geração que quer muito prender-se ao rótulo. Rotula. Assim, conservador, logo reacionário. Revolução, logo reforma. Entendeu? Ou então, reforma, logo revolução. Nem toda reforma é revolução.
Nem todo caráter E toda a revolução, e a revolução tem um aspecto de algo novo. E exato, muitas vezes o revolucionário tem ideias que são estranhas que eu vou falar, mas você tem reacionários que trazem aspectos conservadores. Sim, sim. Né? O cara disse, não, tem que mudar certas coisas, porque isso aí não está dando certo, mas ele quer voltar para algo que não deu certo no passado. Bom, enfim, né? Lá vamos ao Nietzsche, o eterno retorno. Olha, você me deixa, eu estava aqui lendo tranquilamente a doutrina de Buda. Não, que coisa boa, precisa estar calminho hoje, bem budista. Não, vamos lá. Arte Nouveau. Nada religioso me acalma. Nada. Ah, meu Deus, vamos lá, Arte Nouveau. Tem que trazer inquietação. A religião pode acalmar, mas depois de muita inquietação. Bora lá, Arte Nouveau. Arte Nouveau. Arte Nouveau. Não vou, não. Arte Nouveau. Vou ou não vou? Vamos nessa vanguarda moderna. Vamos embora. Então, Arte Nouveau, a gente tem aí a tela, o beijo, tá? De Gustave Klimt. E eu gosto desse som do francês, do Gustave, né? A gente mete um Gustavo muito bem definido nas vogais e eles fazem uma Gustavo. Então, a Arte Nouveau, a gente tem, inclusive, muito na arquitetura, não é, Ronald? Predominantemente na arquitetura, e até porque o nome já tem um significado. A gente que está falando da palavra, né? Arte Nouveau é arte nova. E é francês, o próprio nome, o estilo Arte Nouveau, a gente estava falando do francês, né? E é um estilo aí que vai estar na Europa também no final do século XIX. Esse século XIX é um século de um caráter revolucionário muito forte, principalmente na segunda metade. Inclusive, do ponto de vista artístico, você tem realismo, naturalismo, parnasianismo, você tem simbolismo, você tem as vanguardas já se mexendo, impressionismo, fotografia. Então, há toda uma mexida no ser humano, e essa mexida do ser humano internamente vai produzir uma mexida externamente. E, no caso do Arte Nouveau, você vai ter essa mexida no designer, dos ambientes, das estruturas arquitetônicas, você vai ter uma ornamentação diferente. Aqui a gente usa a palavra decoração, ornamentar, decorar, tem aí um aspecto sinonímico forte e influencia, obviamente, nas artes plásticas, porque até o século XX a arquitetura continha muito a questão da pintura e da escultura, né, Ronald? Que a gente vai caminhar, porque a grande questão do Art Nouveau é pensar que a França, no século XIX, mesmo estando envolvida na questão neocolonialista, em novas colônias, etc., a França já começa, no período moderno, a trabalhar uma coisa que a gente hoje chama de moda. Então, você vai ver moda ambiente de móveis, sofá Luís XIV, Luís XV, não sei o que e tal, e aí você vai ter um glamour que vem lá desde da corte lá de Versalhes, etc., do Palácio de Versalhes, que tem uma preocupação com interiores, né? Daí Sim. Vem toda essa coisa que a gente chama, que vai inovar a arquitetura, que é como é que chama? O decorar, ou seja, fazer com o coração, daqui a pouco vai despontar no art déco, ou seja, a arte do coração. Esse decorar, ou seja, esse trazer a beleza com o coração, essa estética, né, que tende a captar um monte de coisa, né, meio que querendo selecionar o que há de bom na arte, de modo geral, e colocar em linhas que necessariamente não são precisas, às vezes sim, às vezes não, mas que traz justamente essa fluidez, ao mesmo tempo que tende a ter uma questão de produzir moda, né? No sentido do que essa palavra diz, né? Que
Eu digo sempre para os meus, quando tu trabalha nesse negócio de indústria cultural, etc., a gente vai ter que ter cuidado, porque quando a gente fala de moda, aí você vai para um desfile de moda, você não vê o desfile ali da moda outono e inverno inicialmente, aquilo que vai para a indústria cultural, que vai ser vendido massivamente. Você vai para os conceitos. Então, quando começam aqueles modelos desfilarem, você diz, que coisa absurda, ninguém anda com isso na rua. Não é o andar com aquilo na rua, aquilo é a arte de vestir que o cara está colocando ali. Daqui a pouco vem aquilo que vai ser massificadamente vendido, mas primeiro vem aquilo que é feito com o decor, ou seja, com o coração. Então, inclusive com peças únicas, né? Com peças que não vai produzir. Exatamente, porque é uma obra de arte e que você vai pagar por um vestido, né? E isso ficou muito forte mais com as mulheres, mas também, não se engane, tem com os homens, dependendo de um terno feito sob medida por uma grife, você vai ter que tirar do bolso uma grande soma em dinheiro, né? E isso vai também se estender. Eu estava falando para os meninos que hoje um relógio Santos Dumont, que os franceses delicadamente chamam de Saint-Dumont, o Saint-Dumont, nosso Santos Dumont, que vai pedir lá, né, ao Cartier, se eu não me engano, para fazer um relógio de pulso para ele, que as mulheres usavam, mas não era esse relógio, mas um relógio que a moda era o relógio no bolso, né? E o Sandro, como ele estava lá fazendo as coisas, ele queria ver as horas, tinha um relógio que era voltado para dentro e o cara fez. Hoje você tem essa versão do relógio que comemorou 100 anos, Sandmont, que não é nada barato, são alguns milhares de euros. E que é uma marca, né? Você passa a ter uma marca. Isso expressa o valor que eu tenho. Né? Então, aí você vê um relógio, que é uma joia, um Cartier, e assim como você também vê. Sabe? Um perfume. Um perfume. Aí você vai ver, por exemplo, mas o que um relógio tal tem mais precisão que outro? Não é necessariamente a precisão, é porque a arte, ela vem também, e os franceses vão ser bons nisso, com o conceito. E a gente vai entrar nisso aí, no estruturalismo e tantas outras coisas que eles vão produzir, que a gente não pode se enganar que a gente está caminhando para aquilo que a gente vai chamar da bela época francesa, que vai ditar o que é cultura para o mundo, né? E as vanguardas vão estar aí. A França vai ser um dos grandes países vanguardistas, né? E o meu entendimento é que a França sempre foi de vanguarda, né? Foi à frente. Quando a gente tem, por exemplo, que você olha aí, né, a fachada da casa Bitló, é isso? Bitló, em Barcelona, repare como a gente tem um estilo que é muito diferente, né? Então, isso também é status quo, né? Você olha e quem projeta isso? Qual é a referência que essa projeção traz? Então, eu acho também que, quando a gente fala em Art Nouveau, vem essa ideia de algo que uma riqueza de detalhes muito grande e uma inspiração que sai daquele lugar de visão mais harmoniosa, mais concreta, e vai para aquilo que o barroco, que o rococó, repare que é um ciclo que nunca acaba, né? Porque a gente sai do barroco lá no século XVII, de repente a gente já está de novo, final do século XIX, França, Espanha, volta à simetria, volta a arquitetura com essa coisa de inspiração, sensibilidade, forma, exagero. Só que agora tem uma coisa nova, que são materiais de construção novos também, materiais que a indústria já está produzindo muito. Você já tem vidro, você já tem ferro, você já tem... Daqui a pouco vão aparecer muitas peças em alumínio no século XX. Então, já traz... E ainda agrega vitral e mosaico, que são de uma força religiosa lá, né, do medievalismo. E, então, eles realmente é um estilo. Eu acho que aí está um conceito muito bom para estilo, né? Um estilo que se coloca... extravagante, né? Um estilo que quer ostentar, né? Usar uma expressão que hoje as pessoas gostam muito. Ele quer ostentar
o poder de contratar pessoas que são técnicas para produzir esse estilo, né? Então, aí, quanto mais artistas puderem estar presentes, e é um momento rico para a arquitetura, como a gente vai conhecer hoje, né? Porque você tem o tempo todo, a gente fala de construtores e não de arquitetos, né? Sim. Então, você vai ter, que é muito interessante, eu vi esses dias um vídeo, o arquiteto chateado, dizendo lá, as pessoas chegam lá pedindo para ele fazer o desenho, ele fala, não, o projeto é do engenheiro, não, o projeto começa com o arquiteto, né? Então, trazendo essa ideia de que o pensar a casa, que você trouxe na semana atrasada, a questão da como é que chama, neuroarquitetura, neurourbanismo, você tem aí esse arquiteto agora, que quanto mais ele consegue fazer esta percepção, e aí tem a questão não só exterior, mas do interior. Eu estava falando com um amigo sábado, ele esteve aqui no Rio Vermelho, ele dizendo assim, eu penso muito em morar aqui no Rio Vermelho, porque eu me sinto bem. Eu disse, olha, as pessoas não levam muito a sério essa coisa do sentir bem, e você pode morar num bairro super rico e caro, e olhar da janela e não ter aquela sensação, né? Bem-estar, né? Depende muito de você, porque se você for uma pessoa que gosta de movimento, você olha na janela, aquela rua sempre parada, aquela rua deserta, passando um carro ou outro, você não vai se sentir bem. Já que se você for uma pessoa nessa pegada aí, essa rua vai te fazer melhor e assim sucessivamente, né? E tem umas paisagens que realmente trazem essa sensação, né? O mar, árvores. E tem gente que tem uma sensação de bem-estar nos detalhes, no excesso. Né? Tem gente que você vai na casa e tá cheia de decoração, chega a ser poluente, né? Você olha e não consegue detectar as coisas, porque estão tão misturadas, mas ela gosta. Tem gente que você vai e a sala é um grande espaço vazio, é a neuroarquitetura. Eu acho, inclusive, de que com o desenvolvimento das ciências exatas, o arquiteto perdeu um pouco o seu valor em prol do engenheiro, e que isso tem retornado. Então, você tem um arquiteto, designer de interiores hoje. Então, ficou bem claro qual é a função do engenheiro e qual é a função do arquiteto. Talvez essa diferença lá no passado não existisse porque o arquiteto era o engenheiro, né? Depois veio uma supervalorização das ciências exatas e o engenheiro ficou com um status que o arquiteto não tinha, né? Tanto que ele é engenheiro químico, ele é engenheiro elétrico, ele é engenheiro mecânico, ele é engenheiro civil, vieram várias engenharias, e hoje a gente percebe, o engenheiro tem um papel dele, o arquiteto tem um papel dele, né? Mas eu concordo com você que a sociedade ainda vê o arquiteto como um profissional de luxo e que cobra demais pelos projetos, que é o desenho, entende? As pessoas ainda no Brasil não têm a cultura da valorização do arquiteto. Eu acho os caras fantásticos, viu? O que eu acho mais fantástico é você pegar 10 salas iguais, dar 10 arquitetos diferentes e você, no final, ter 10 salas diferentes, né? E cada uma com seu caráter idiosincrático, isso é realmente fabuloso, né? Não, então, um grupo, agora faz parte de um grupo de ex-alunos, né? Alguns ex-alunos, outros não foram meus alunos, arquitetos, que eles estão com uma coisa lá em São Paulo, que é assim do espaço funcional. Então, eles estão produzindo na Avenida Paulista apartamentos de pequenas proporções, 40 metros, 50 metros quadrados, mas o desenho do lado funcional é tão poderoso, se eu posso dizer assim, é tão projetado que você não percebe que está num lugar tão pequeno, porque há um aproveitar de cada espaço, e aí, como o apartamento é funcional, então você precisa sempre estar viajando aí para pessoas que têm um trabalho que vai sempre em São Paulo, precisa estar sempre lá, e nem sempre vai estar em hotel, porque às vezes, dependendo do momento, não tem vaga, e etc. e tal. Você tem um apartamento funcional com um preço de condomínio bom, porque é pequeno, mas o apartamento tem um desenho aconchegante. Muito interessante. Né? E assim,
quando você vê o preço, você diz assim, nossa, mas isso aí eu compraria em outro lugar, e o que eles respondem, mas não na Avenida Paulista. Que você está no lugar centralizado. É no centro, né? Se a ideia, aí que é a ideia é ser funcional. Você pode morar, não é a questão. Mas se você estiver viajando, você vai chegar lá também, né? Então, os caras tiveram uma ideia genial, e eu estava vendo, eu gosto muito dessa coisa de arquitetura, já trabalhei com desenho e arquitetura, mas por que o senhor não fez? Eu disse, muita coisa. Aí, outras vidas, se eu tiver. Mas já trabalhei com isso, e é uma coisa que eu gosto. E também, você falando em tecnologia, a arquitetura ganhou muito e perdeu muito, porque hoje, com essa coisa de programas como o AutoCAD e outros mais desenvolvidos, já vai dizendo ali o que fazer, e aí você perde... Exato. O arquiteto perdeu um pouco da criatividade. Alguns mantiveram, né? Porque depende muito de que geração... Que ainda seguiram o nosso querido, que morreu aí há 2 anos atrás, já vai fazer 3 anos, o Antônio Sarja, que era professor de estética lá para o pessoal de arquitetura. Sim, ele era fantástico e deixou um legado, o Sarja, aí, muito grande, né? Bom, a Arte Nouveau veio para o Brasil, tem influência, repare que tem o Teatro Amazonas, que você vê um estilo bem sincrético, né? Porque você tem um pouco do neoclássico aí, você tem as colunas, mas você também tem uma riqueza de decoração, de detalhe, que remete ao estilo da Arte Nouveau, sendo que houve, inclusive, uma influência também no próprio modernismo. O movimento modernista brasileiro pega um pouco, algo que, inclusive, é pouco ressaltado. Eu acho que o modernismo brasileiro é tão rico que as coisas que têm uma influência menor não são devidamente apontadas, porque tem muita coisa para ser dita no modernismo brasileiro, muita coisa que acrescenta, e aí determinados detalhes são deixados de lado. Mas houve uma influência, sim, em vários estados brasileiros. Você tem, no Brasil, uma arquitetura extremamente sincrética, tá? Você pega, por exemplo, o Teatro Municipal de São Paulo, do Rio de Janeiro, que são teatros lá, né, da transição do século XVIII para o século XIX, e você tem uma mistura de estilos nos dois que é riquíssima, uma mistura que é difícil de não perceber, e não dá para dizer, isso é um estilo colonial, isso é um estilo, porque tem espaço, por exemplo, Ouro Preto é uma cidade de estilo colonial, ponto. Mas quando você vem aqui para a Bahia, por exemplo, você tem lugares que são um estilo mais barroco, um estilo mais rococó, o outro já é um estilo mais colonial, o outro já é um estilo neoclássico. Então, há espaços que realmente recebem uma forte influência dos mais diferentes estilos do mundo, né, Ronald? Você falando isso me remete muito a uma coisa que eu conheço, acho que todos os detalhes não tem possível, mas boa parte dos detalhes, que é a Igreja de São Bento, que na verdade se chama de Igreja de São Bento, mas não é a Igreja de São Bento, é a Basílica de São Sebastião, na Bahia, né? A Basílica de São Sebastião, na Bahia, é uma igreja que foi terminada no século XIX, né? Mas ela tem vários estilos, porque ela foi terminada, não quer dizer que ela foi construída no século XIX. Então, ela perpassa por vários estilos dentro da igreja. E o mosteiro tem essa riqueza, porque você vai, por exemplo, ali para uma construção que começa em 1580 até o século XX. Então, tem espaços ali diferentes e o mosteiro preserva muito isso. Um arquiteto, né, na verdade, tinha uma arquiteta que trabalhava lá, hoje eu não sei quem é mais, mas que ela era doutora nessa parte de patrimônio histórico. E, assim, cada espaço daquele havia uma preocupação quando reformar ou quando acrescentar alguma coisa. Então, tinha espaços lá que não podia botar questões tecnológicas, mas tinha uma sala lá, um auditório que era do século XX, tinha uma pintura moderna. Então, tudo está ligado ao momento, porque Sim. O respeito aos espaços. No Rio de Janeiro também a mesma coisa, você vai ver uma igreja extremamente barroca, né? Com espaços modernos lá na escola, espaços tecnológicos, assim, bem futurísticos, isso no mesmo espaço. E aí, quando você fala dessa mistura, o Brasil, né? Aí falando nessa questão de autores que são
conservadores. A gente pode falar de um cara que teve um ar conservador, mas ao mesmo tempo inovador, que foi o Gilberto Freire, quando ele traz essa coisa de que o Brasil é insincrético, erra quando fala que foi uma democracia racial, que a gente sabe que não teve nada de democracia racial, mas ele consegue perceber que o Brasil é o resultado dessas misturas, e essas misturas vão além do nativo brasileiro, do português e do homem que aqui foi escravizado, né? E vai além, a influência francesa, a influência alemã e tantas outras que se tem. Holandesa, né? Sim. Então, tem muita mesmo. Aqui você tem uma arte nouveau no Brasil, essa influência forte, sem deixar o neoclássico, sem deixar o... Não dá para ver essas colunas em modelo, em ordem coríntia, sem falar da presença greco-romana, quer dizer, greco, a presença grega é muito forte, a presença etrusca também, né? E a pintura no teto, lembra tanta coisa. Exato, é muito sincrético, né? Eu gostei dessa sua alusão ao Gilberto Freire, e da mesma maneira trago a questão que Darcy Ribeiro também desenvolve tão bem, né? Então, é muito difícil. Hoje eu estava falando dos movimentos para o terceiro ano, e dizendo dos movimentos nacionalistas da geração de 22, né? O movimento pau-brasil, verde, amarelo e antropofágico. E se falar em primitivismo, como propõe o movimento verde e amarelo, né, significa matar o brasileiro, porque o brasileiro é um produto de um encontro, como diria o Darcy Ribeiro, o Brasil é um encontro de gente desencontrada. Mas desse desencontro, há um encontro que eu acho que é sui generis no mundo, sabe? É difícil a gente achar um povo no mundo que tenha tanto encontro quanto o povo brasileiro, sabe? E você sair disso para um caráter xenofóbico, como é o que faz o movimento verde e amarelo, que é um movimento hostil, xenofóbico, é você mutilar o povo brasileiro em sua grande parte, né? Então, quando a gente vem para a arte e fala dessas influências, né? Aí, arte nouveau do Brasil, as influências no Brasil aparecem principalmente nas obras de John Grass, artista decorador, Antônio Gomide, pintor e desenhista, e aí tem uma confeitaria muito famosa, né? Você quer falar dela? Que eu sei que você gosta. Aí, mas fala aí. Não, eu quero que você traga, que eu sei que você gosta da confeitaria Colombo. Eu tive poucas vezes, quando morei no Rio de Janeiro, quase 3 anos, e a primeira vez que eu fui conhecer, estávamos eu e os meus colegas monges vestidos de monge, e eles estavam gravando a cena de alguma novela ou alguma série da Globo. E quando a gente foi passando, tinha um pessoal da televisão aí disse: não, vocês fazem parte vocês fazem parte do figurino, sei lá, é uma pergunta assim, a gente ficou olhando pro outro, porque, de fato, a gente estava ali com a roupa que não tinha nada a ver, né? Que tinha a ver, talvez, com que estavam gravando lá, com a novela, uma série de época, porque realmente no Rio de Janeiro se grava muita coisa, se gravou muita novela, muita série. Sim. Na Colombo, né? E nesses espaços que são fantásticos. É muito lindo o interior da Colombo. A riqueza dos detalhes, Paulinho, é um negócio impressionante. Eu fui lá 2 vezes só, e tem tempo que eu não viajo, 2 anos de pandemia e tal, eu fui já tem um tempo. Mas nem dá vontade de pedir nada, só de ficar olhando, porque é tanto detalhe que seu olho não dá conta. Não. Você não dá conta, né? E ela é secular, né? Tem muito tempo, as pessoas se encontram no fim de tarde. Uma das coisas que me chamou a atenção, né, falando dessa coisa do Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, você tem muita em alguns bairros, como Botafogo, Catete, e você percebe o cuidado que se tem com as maçanetas, fechaduras, que geralmente são em bronze, estão sempre... É um patrimônio, né, Ronald? É um patrimônio. Estão sempre polidas com aquele fundo preto, ressai essas grades e sempre estão bem polidas. Então, tem alguns bairros do Rio de Janeiro, Catete, por exemplo, é um bairro que eu fiz questão de depois, como eu não podia, né? Mas depois eu fiz questão de um dia tomar um café da manhã numa daquelas padarias tradicionais dali.
que você faz essa viagem no tempo, né? Você vê que é uma confeitaria, então tem muito isso ainda ali. Mesmo. Parece que você está numa novela de época, né? Exato, Paulinho, isso está procurando essa... Então tem essa riqueza que é fantástica, que preservar e cuidada, né? É pena. Olha ele aí. Teatro Municipal. É outro lugar que a vista fica... mas aí é a opinião, né? Cada um tem a sua. Eu acho assim, se você estiver no Rio de Janeiro e for assistir alguma coisa no Teatro Municipal, vá antes ou vá depois, porque senão você vai perder entre o evento e a observação do teatro. Ele já é um espetáculo em si, né? E tem uma visita guiada que é fantástica, né? Sim. É lindo e, assim, é o próprio espetáculo da arquitetura. A arquitetura já é um espetáculo. Entendam o que Ronald diz. Você vai para assistir alguma coisa, mas a arquitetura já é uma coisa, já é um evento. Tá? É um lugar lindo, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E de São Paulo também. Os dois são fantásticos. São Paulo é lindo também. A própria fachada já é um negócio que você se perde, aquelas escadarias. É uma pena que em São Paulo você tenha tanta miséria, não é? Porque a gente tem um cenário que muitas vezes decai para a falta de garantia de direitos para as pessoas. Então, você tem, em São Paulo, muitas pessoas em situação de rua, em decadência mesmo, porque a situação de rua em si não significa viver na miséria, né? Mas muito próximo... Classificações até de caídos, bagunceiros... tem um monte de coisa, né? No entorno do Teatro Municipal de São Paulo, que fica numa área movimentada, né? Você tem uma presença muito forte da questão social, tá? Mas, assim, passear por São Paulo, por esses centros históricos antiguíssimos, né? É muito legal, porque São Paulo é um grande desfile de etnias e de sincretismos, né? Você vai, por exemplo, em São Paulo, na Mariana, no bairro da Mariana, você tem uma estação, você vai para a Avenida Paulista, você já tem outra, você vai no Ibirapuera, você já encontra muitas tribos urbanas unidas, né? Um negócio já é uma festa, né? Já é uma festa. É muito interessante, né? Eu fui no Parque da Vela Branca, ali, perto de Barra Funda. Aí tem as padarias. São Paulo é o campo das padarias. Você chega lá para tomar um café numa padaria, tem de omelete a... É muito interessante, né? Muito. De uma idiosincrasia, assim, uma individualidade muito diferente. Aqui ele é outro, né? No Rio, essa riqueza é evidente, é muito detalhe. Tem paredes no Teatro Municipal do Rio que são interessantes porque com partes que têm origens diferentes, né? E aí as pessoas vão te indicando, aqui foi de tal continente, de tal país, aqui já foi um artista que veio de tal lugar, e é um negócio de uma diversidade, de uma riqueza de detalhes. Vale a pena, viu, gente? Botar a mochila nas costas, dizer, meu pai, vamos viajar por aí para conhecer a cultura dos lugares, né? Aí, tome, vá, de bandeja para você, Rua Chile, Salvador, você que passeava com seu pai que era um conhecedor das vias urbanas de Salvador, Ronald, e aí? Gente, Ronald deu para variar, ele deu uma travada. Voltou! Eu estava aqui, dessa vez foi você, eu acho. Não, será que fui eu? Foi você, porque eu acho que eu estava aqui me vendo movimentando e estava ali vendo. Porque você está travando. Vira e mexe, você trava um pouquinho e gagueja, entendeu? Mas eu estava dizendo isso, que a Rua Chile é sua cara, porque seu pai costumava caminhar com você pelas ruas de Salvador falando das histórias, né? Você quer falar um pouquinho aí? Isso. Hoje, né, você tem reformado esse, como é que chama?
Vocês que estão assistindo aí à esquerda, hoje é o grande hotel que foi restaurado, né? Você tem 2 grandes hotéis, um que não era, que foi onde gravou A Morte de Kim Casper, que é hoje, que era a primeira sede do jornal à tarde, e que hoje é um grande hotel, e tem esse outro aqui, né? Que terminou a restauração, que eram hotéis de luxo nessa região. Então, essa rua chamada de Rua Chile, em homenagem à Marinha Chilena, que ficou há algum tempo, e você vai encontrar aí também a Rua do Tiro Chapéu. Nessa esquina você tinha 2 lojas interessantes, a da Adamastor Moda Masculino e Feminino, onde meu pai comprava os lenços. A gente andava nessa região aí. Século passado, entrega a idade aí, ó. Então, a gente ia aí, meu pai gostava de comprar aquela espuma para limpar o vinil, comprar agulha para vitrola, né? O toca-disco, o antigo toca-disco, depois apareceu um 3 em 1, que era a evolução, tinha cassete, vinil e rádio, era o 3 em 1. AM e FM. AM e FM da Gradiente. Nem existe mais a marca. Então, essas memórias afetivas, como é que o senhor lembra de tanta coisa? Eu disse, memória afetiva é uma coisa rica, a gente não perde. Então, e também não dá para esquecer o que viveu, né? A gente viveu, não é uma coisa que você leu na revista. Então, agora está tendo um processo de revitalização dessa região, né, com as antigas novas cafeterias. Tem a casa lá, Pierre Véger, que também tem um espaço lá com o Senac, que vende camisas com fotografias do Pierre Véger, além de quadros, etc., né, que é muito interessante para você entender essa paixão que ele tinha pela cultura afrodescendente aqui na Bahia, né, e o Pierre Véger, que foi iniciado do candomblé, tinha até o nome de iniciado, que era o Fantumbi, né, fotografou muito a Bahia, né, na década de 40, 30, 40, né, e... Apaixonado pela Bahia. Apaixonado, um francês que se apaixonou pela Bahia. E essa rua, você tem uma rua riquíssima, que tinha ali, você segue, para quem não conhece, você tem a Praça Municipal, tem a Câmara dos Deputados, tem o Palácio ali do Governo, e você seguindo, você vai... Ele travou de novo aí, viu, gente? Então, vamos seguir aqui. Porque ele disse que eu que estou travando, mas acho que é ele que está travando, né? Então, vamos seguindo aqui. Quando ele voltar, ele fecha essa questão da Rua Chile aí, que ele adora falar desse Salvador da antiguidade, né? E a gente vai seguindo e já entrando um pouco nas vanguardas do impressionismo, do estilo Art Nouveau, vem a grande revolução, que é no início do século XX, que são as vanguardas europeias. Tá? As vanguardas são, literalmente era ele, aí ele caiu e vai voltar daqui a pouquinho, com toda certeza. As vanguardas são uma forma de romper com a tradição artística, histórica, secular e milenar que vem desde a Grécia Antiga, não é? Uma das primeiras vanguardas é o fauvismo que tem como um dos grandes representantes o Henri Matisse, e que tem cores muito vivas e um formato, não é, que traz essa visão mais simplista, mais emocional da existência. O fauvismo, repare que todos os movimentos, as vanguardas, elas têm manifesto. O que é o manifesto? O manifesto é uma forma de dizer: cheguei, eu existo, eu estou aqui. Só que o fauvismo não tem um manifesto. Como ele não tem um manifesto, ficou como um movimento inferior, um movimento que não apareceu, que não deu o ar da graça. Então, ele ficou restrito ali à França. É verdade que esse quadro do Matisse, por exemplo, é um quadro famosíssimo, de 1909, mas acaba que não foi uma vanguarda que
trouxe tanta repercussão quanto outras vanguardas. Então, as cores, como eu disse a vocês, são cores puras, fortes, e uma temática mais atrelada a esse caráter primitivo, simples do ser humano. Essa tela do Matisse é muito interessante, porque traz exatamente esse ser humano em seu estado primitivo, fluido, não é? Esse movimento. Quando a gente pensa em vocês, daqui a pouquinho vão estar nas provas, né? 2 anos passam muito rápido, daqui a 2 anos você já é terceirão e já vai estar no Enem. Das vanguardas, o fauvismo realmente aparece com menos intensidade, não é? Mas isso não quer dizer que ele não tenha condição de aparecer, que tenha pouca chance de aparecer. Não, definitivamente não. Ele pode aparecer sim. Então, a gente traz uma tela com as principais características do fauvismo, que é o que eu já disse antes, né? Essa cor presente, uma cor pura, uma cor chapada, uma cor densa, mas sem essa preocupação de harmonia. Por isso que se fala em emprego arbitrário da cor. Não há uma preocupação com essa coisa da harmonia, do equilíbrio. Por isso, alguns falam que o fauvismo pode dialogar com o expressionismo, mas entre fauvismo e o expressionismo tem uma aparição muito mais intensa. Então, você tem formas mais simplificadas. Então, vamos desenhar da forma mais simples possível, mas não há. A simplicidade não tem conexão com a preocupação de representar a realidade de forma fiel. Repare, ser simples não quer dizer ser fiel. Inclusive, quando a gente fala do emprego arbitrário da cor, já é uma forma de não se preocupar com a fidelidade. Que fique bem claro para vocês isso. Se é vanguarda europeia, não tem uma preocupação com a reprodução do real. O movimento fauvista tem uma percepção muito dessa questão primitiva, essa arte primitiva. Então, você vê, o impressionismo é uma espécie de transição dessa arte que é tão clássica, tão acadêmica. O impressionismo vai lá para fora, por causa da criação da fotografia, vai para o universo lá fora, capta a luz, e logo depois vem as vanguardas dizendo: vamos reestruturar todo o pensamento acadêmico, vamos tirar a arte da academia, do ateliê, vamos esquecer essa história de produzir o real, não vamos mais nos preocupar em esculpir o homem à sua imagem e semelhança, pintar o homem à sua imagem e semelhança, colocar na tela algo que seja exatamente o que está fora da tela. Agora, inclusive, quando você pega o Van Gogh, que em holandês é Van Gogh, o Van Gogh tem uma interferência forte, uma influência impressionista, tem uma forte influência expressionista, mas a crítica diz: Van Gogh é Van Gogh. Não é impressionista, não é expressionista, é Van Gogh. Então, o fauvismo tem essa influência desse período pós-impressionista, Os impressionistas que já colocam um certo sentimento na tela, porque o impressionismo ele não mistura a arte ao sentimento. O impressionista olha lá fora, capta a imagem e joga esse reflexo. O pós-impressionista já capta e coloca um pouco de sentimento, que é o que o Van Gogh faz. O fauvismo tem um pouco dessa influência, mas não se preocupa com a reprodução do real. Isso é muito importante. E aí vem imediatamente, eu gosto muito de fazer essa transição exatamente assim, do fauvismo, eu digo faux porque é uma palavra de origem francesa que foi aportuguesada, abrasileirada. Então, esse é o fauvismo. Você já puxa para o expressionismo. Aí já é
toda uma conotação que teve o manifesto, e o manifesto é uma forma de se dizer eu estou aqui, o manifesto é uma forma de dizer nós existimos, o manifesto é um pronunciamento oficial, ok? E o expressionismo traz esse caráter oficial. Ele chega dizendo cheguei. Ele chega dizendo aportei, estou aqui, através do manifesto. E o que o expressionismo faz? Primeiro, deixa eu dizer para vocês que um dos maiores expressionistas do mundo é um nosso, e é uma pintora chamada Anita Malfatti. Ela que transita pelo impressionismo e depois aporta no expressionismo, que foi extremamente criticada na sua primeira exposição em 1917 por um grande crítico chamado Monteiro Lobato. Depois ele disse, eu não estou criticando a Anita Malfatti, eu estou criticando o expressionismo. Então, está aí um Kirchner, né? O Kirchner é um pintor expressionista alemão, até porque a origem do expressionismo é a Alemanha, né? E é uma arte do instinto, tanto que a gente diz que o expressionismo é o instinto na arte. Então, o que vai acontecer? Deixa eu explicar isso para você de uma forma bem simples, sem entender. O expressionismo é a arte na qual o pintor vai no movimento contrário ao impressionismo. O impressionismo é uma arte em que o pintor olha para o lado de fora e pinta o reflexo da luz nesse objeto. O expressionismo ocorre quando o pintor olha para dentro e pinta o que ele sente. Ele mistura o objeto ao sentimento dele. Então, ele vai agregar à sua pintura uma subjetividade, um drama. Ele vai expressar sentimentos, ele vai, inclusive, distorcer a imagem. Vai produzir uma distorção, produzindo cores, inclusive, que são irreais. Imagem desfigurada. Então, é como se eu desenhasse o ciúme, desenhasse o amor, desenhasse o medo. Uma das telas mais expressionistas do mundo é do Edward Munch, que é o grito. Então, ele pinta, e quando você olha aquela pintura, diz, isso aí é o desespero. Se pinta o que se acha ser a solidão, a miséria, a prostituição. É uma forma plástica de sentimentos. Por isso, como é uma forma plástica do sentimento, há uma deformação que ressalta o sentimento. Alguns dizem que o expressionismo pode trazer um diálogo com o futurismo. Já que o futurismo vai trazer para a obra de arte o sentimento de velocidade, de tecnologia, de avanço, não é? Então, essa visão, olá, meu amor, demorou, mas chegou a hora, estava doida para te encontrar, eu fui seguindo, meu irmão. Eu disse, eu imaginei isso, eu estava aqui numa luta. Conseguiu entrar de novo, isso é bom, né? Não sei, é a confusão que eu tenho aqui com o negócio de fibra. Enquanto não resolveram por lá de cá a fibra, tá esse problema de manutenção de cabo, mas tudo bem. Que bom, você chegou de volta. Eu estou falando com os meninos sobre expressionismo, dizendo exatamente que o expressionismo deforma a imagem porque mistura o objeto com o sentimento do pintor. Então, esse lado psíquico interfere na forma, e alguns dizem que o expressionismo segue uma rota do futurismo, porque o futurismo também, em sua tela, vai ter um pintor colocando uma impressão dele sobre velocidade, esse sentimento, impressão não, para você não confundir com o impressionismo, que é o oposto, mas esse sentimento de velocidade, só que é muito clara a diferença entre uma obra futurista e uma obra expressionista, né? O expressionismo vem realmente de dentro para fora, no sentido oposto do impressionismo. O impressionismo vem de fora para dentro,
eu diria que de fora, no ambiente de fora para a tela, é como o pintor vê, enquanto o expressionismo é como o pintor sente. Então, a Alemanha foi o grande berço, o manifesto expressionista é denso, você tem aí o início do século XX, vai até a década de 30, e observe os traços que você tem na pintura, inclusive no Portinari, inclusive na Anita Malfatti, no Lazar Segal, e quem vai beber muito nisso é o cinema nos filmes de terror, um dos primeiros filmes de terror, não é? Que é o Nosferatu, ainda o Gabinete do Dr. Caligari, trazem essa imagem expressionista, e hoje a gente tem muito filme de caráter expressionista. Um famoso, que não é tão de hoje, já tem um tempo, é o Máscara, né? Quando você tem a transformação do tímido naquela coisa efusiva, aquilo ali é bem psicanalítico, né? Vem de dentro do inconsciente, bum, se apresenta. Quando a gente tem alguns... Exato, puro id, exatamente. Eu não quis pegar a nomenclatura mais profunda, mas já que o senhor trouxe, meu professor. E assim, você tem alguns filmes, né, que tem algumas imagens, como Harry Potter, expressionistas, você tem filmes de terror, Frankenstein é uma imagem expressionista. Então, o alemão foi o centro do expressionismo. E o cinema alemão também trouxe isso, tá? Mas não é algo que se trabalhe tanto quanto pintura, né, Ronald? O cinema fica mais como uma nota de rodapé, que eu acho que é um erro. Eu acho que o cinema é algo que você ouve, mas a visão do cinema, se você tirar a legenda, se você tirar a tradução, se você tirar som, você entende, porque o olhar é muito representativo em qualquer produção cinematográfica, né? É muito teatral ainda, né? Essa coisa de que as técnicas que vão... Porque é interessante, né? Que muita gente não entende que a tecnologia vai exigir novas técnicas, mas também vai perder outras que eram desempenhadas justamente pela essa ausência, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim que antigamente não tinha, era Oscar de defeitos especiais, né? Não era de efeitos especiais, era de defeitos especiais. E a gente vai percebendo como a tecnologia avança tanto que hoje você vê um filme como O Gladiador, que na época era um filme que teve Oscar de efeitos especiais, até, não sei se teve Oscar, mas teve uma premiação de efeitos especiais. Quando você vê a cena do tigre, você percebe nitidamente uma montagem que na época você não percebia, né? Você percebe que aquilo ali foi inserido ali, que não estava ali, né? Hoje, a tecnologia consegue colocar coisas com mais precisão e não dá essa impressão de uma montagem. E aí, quando você fala do cinema expressionista, você tem um lado teatral e é um lado que, como não está sendo encenado, peca pelo... Se é que peca, não posso dizer pecar, né? Mas tem um exagero no olhar, tem um exagero na pintura, né? que é no muito drama. O drama. É uma coisa muito pulsante, é uma coisa assim, parece até, é uma coisa latina, né? Essa coisa apaixonada. E mostra muito, como você falou, se você tira ali som, tudo você vai perceber a partir do olhar, que é bem forte, bem exagerado no sentido de interpretação. A fala está na fisionomia, no drama, na expressão corporal, porque o corpo fala muito mais do que a boca, né? Então, eu me antecipei e falei aqui do Nosferatu, que é de 1922, que é um outro. Aqui você vê o Drácula, né? Então, aqui, embora tenha usado diversas locações reais, o que não era comum em filmes da época, o filme desenvolve desespero e angústia de maneira crescente e assustadora. Então, é o que eu falei, o corpo fala. O expressionismo traz para o personagem, seja esse personagem de cinema, um personagem de pintura, essas características que foi o que o Monteiro Lobato não engoliu.
ele não era fã do expressionismo, ele era muito nacionalista e um amante dessa obra de arte mais atrelada à realidade, né? Então, vem muito inspirado pelo movimento expressionista, o fundador dos Estudos Universal, Karl Lamel. Como é que pronuncia isso aqui? Você sabe pronunciar esse Lamel aqui? Lamel. Lamel? Muito bem, Lamel. Karl Lamel. Ficou famoso ao produzir filmes de terror para o cinema mudo norte-americano, como O Fantasma da Ópera. Inclusive, em O Fantasma da Ópera, você tem toda uma tentativa de produzir essa visão expressionista, né? Mas você tem o Corcunda de Notre Dame. Se você for olhar o Corcunda, você tem um caráter expressionista. A Bela e a Fera. Os contos de fadas são bem expressionistas, porque a representação de luz e sombra, no lado sombra, traz uma visão expressionista. O esqueleto do He-Man é uma visão expressionista, o lado luz e sombra, He-Man e esqueleto, né? Então, você imaginar um esqueleto dizendo, He-Man, eu vou te pegar, He-Man. Não, e uma contradição, que só tem de esqueleto o crânio, o resto é um homem musculoso. Exato. E que pensa muito, você tem um crânio oco, mas que tem toda... É muito massa, porque a gente quer entender as coisas pela nossa lógica. As vanguardas fogem dessa lógica física, palpável, que a gente chama de lógica. Um aluno essa semana, Ronald, me disse assim, dando aula para terceiro ano de vanguardas, porque quando eu tive vanguardas, meu professor disse assim, sabe o que é? Vanguarda é muito fácil de entender. Quando você vê um bocado de coisa louca que não tem sentido nenhum, é vanguarda. E eu dizendo, gente, isso é muito desmerecedor de toda a profundidade que um cara tem para fazer algo que é totalmente novo e que é para quebrar toda uma lógica, criando uma lógica não, porque há uma lógica nisso. No expressionismo, a grande lógica é do sentir. Tem coisa mais profunda do que a lógica do sentir, onde uma pessoa tomada... Vou te perguntar uma coisa, doutor psicanalista. Uma pessoa tomada pela raiva, repare, uma pessoa tomada pela raiva, se desfigura ou não, Ronald? Nossa, tem uma coisa que é impressionante, você falando do corpo fala, né, e que vai dar início a uma série de livros dessa coisa que se chama de mentalista, de conseguir perceber as coisas na movimentação, no olhar, etc. Tem uma coisa que você falou do esqueleto, eu lembrei de uma figura que é muito interessante e que você vai logo pensar que é o Vingador na Castela, ou na Caverna do Dragão. Sim. E que é impressionante que ele é o vilão, mas ele é o Vingador. E ele está num cavalo voando, só que ninguém percebe. Quem tem asa é ele. Qual é a função desse cavalo, então? Ele sustenta esse cavalo no ar com as pernas? Exato. Que tem aquela coisa dele aparecer com aquelas asas. É bem expressionista, né? E você não percebe que não é o cavalo, é ele que está sustentando aquilo tudo. O cavalo é para dar essa aparência, o cavalo é tenebroso, né? Para dar essa aparência do poder lá no ar. Porque se ele estivesse só voando, não tinha aquela imponência que traz a outra ideia, que é uma coisa meio um cavaleiro apocalíptico, né? Uhum. Tem toda uma visão ali. Que depois, no final, eu acho a personagem dele fantástica. E que no final a gente vai perceber que o mal não é tão mal assim, tem toda uma história. Exato, e o bem não é tão bem assim. Tão bem, né? Assim. Então, é interessante também perceber que o expressionismo está muito atrelado ao vilão, né? Você vê a forma do Thanos no filme da Marvel, os vilões nos super-heróis, eles são bem expressionistas porque eles encarnam a raiva, a maldade, e a gente fica com a ideia de que são coisas separadas, o vilão é um e o herói é outro, né? E não as partes de uma mesma moeda, né? Isso é uma desconstrução bem posterior, mas é bem nietzschiana, desse humano demasiado humano, né? Que ele vai trazer que foi negado ao homem ser homem, sentir, né? Ter esse lado, né, dionisíaco, a gente só tem um lado apolíneo, o lado do bom herói, o lado cristão, não tem um lado da vontade, do desejo, da raiva, dos sentimentos, né?
que é a carta do demônio no tarô, né? O diabo, o carnal. Bom, no Brasil... assim como também o louco, né? O louco é uma figura interessantíssima no tarô. Interessantíssima, muito, e aí eu falei para vocês que no Brasil o expressionismo é muito forte, aí está o quadro Os Retirantes, do acervo do MASP, quem for a São Paulo e for ao MASP vai ver esse quadro. Não pode perder. Gente, vá para São Paulo, vá para o Rio, vá para tudo que é canto do Brasil. Pelo amor de Deus, conheça esse Brasil fantástico, esse país maravilhoso, né, Paulinha? Conheça o mundo, mesmo. Mas não deixe de conhecer o Brasil, não. Conheço o mundo... E o Brasil faz parte do mundo, então conheço o Brasil. Mas é assim. Que a galera entende assim, não vou conhecer o Brasil. Que acha que conhece o Brasil, né? Que tinha uma propaganda assim da antiga, eu não lembro agora, que era aquele negócio do turismo nacional. Tinha Bahia Tussa aqui na Bahia, mas tinha aquele nacional, não lembro agora, que dizia assim, o Brasil não conhece o Brasil. Mas estava com a propaganda assim. Eu acho que o soteropolitano nem conhece Salvador, imagino. Conhece não. Eu quero ver se você sabe, vou perguntar um pouco onde é que tem cachoeira em Salvador, ninguém sabe dizer. Mesmo. E a cachoeira de São Bartolomeu? Vamos lá. Então, o expressionismo no Brasil, aqui está o Cândido Portinari, repare que é bem expressionista, olha os rostos, olha os formatos, a gente falou de esqueleto, olha essa criança aqui, no colo da mãe, olha essa outra aqui, né, uma coisa assim que o Cândido a barriga do outro lá no canto. Tá aqui, né, então os olhares quebrados, né, essa ideia do quebranto mesmo, né, da tristeza, da angústia e do medo, e aqui para mim uma das cenas mais expressionistas, esse bastão que o senhor segura forma com o urubu a foice, né, que é o símbolo da morte, e a morte está em cima, a morte está no chão, nas ossadas, e a morte está perseguindo, está acompanhando. Ele é simplesmente sensacional, né? E a gente tem algumas outras figuras, aqui essa obra está aí no título, Anita Malfatti, bem expressionista, ela tem quadros fantásticos, alguns da Tarsila do Amaral são muito relacionados à cultura do povo brasileiro, essa ideia de a cultura popular deve ser respeitada e valorizada, mas a Anita e se intitula expressionista, participou da Semana de Arte Moderna como expressionista, foi criticada como expressionista. Aqui está o Lazar Segal. Repare o tamanho, né, das pessoas em relação aos imóveis de fundo, né, assim, pessoas bem grandes. O Cândido Portinari, inclusive, tem uma tela chamada Café, que você vê o tamanho do pé, o tamanho dos braços dos trabalhadores que estão carregando, né, as sacas de café. O Lazar Segal também bota muito olhar expressionista, às vezes fora de órbita, às vezes fora de linearidade. As cores também fugindo muito do padrão que se reconhece tanto, né? E aí a gente pega uma carona no expressionismo para falar do movimento abstracionista, né? Que aí, repare o que é que a gente quer que você já olhe de cara. Por mais que haja uma deformação das imagens, você reconhece as imagens. Pessoas aqui, pessoa aqui, pessoas aqui. Quando você entra em obras como obras do Kandinsky, essa é a primeira tela, inclusive o nome é metalinguístico, porque ele chama Primeira Aquarela Abstrata. Você tem um movimento que traz imagens sem uma preocupação com o reconhecimento, não é deformar. Eu brinco muito quando eu dou essa aula de abstracionismo no Ronald, pedindo, convidando que os alunos liberem a sua criança interior. Porque a criança olha uma tela dessa e diz, eu estou vendo um jeito aqui de um palhaço, a cabeça de um palhaço, aqui eu estou vendo um peixe, olha o rabo do peixe, aqui eu estou vendo duas asas e uma mulher. Então, a criança, como é muito livre, ela consegue enxergar, eu brinco dizendo que é uma visão thundercatica, uma visão além do alcance, é uma visão que extrapola o olhar físico. E para entender o movimento abstracionista, tem que ter um pouquinho essa pegada, né, Ronald? Diga aí.
É porque quando a gente fala de abstração, né, uma das coisas que eu aprendi logo de início na filosofia era justamente a ideia de que filosofar era você levar o pensamento à abstração. Porque essa abstração você pode fazer de forma matemática, estética, etc. É quando você vai nas asas de uma viagem se desconstruindo daquilo que te prende a lógicas que aí você falou da criança, eu lembrei muito de uma professora, a Ana Lúcia Arruda, que ela diz assim, a criança, ela se desamarra da lógica do não pode, né? Você não pode olhar para aquilo e dizer, é assim, né? E a criança pode perguntar se Deus é órfão, porque ele não tem pai e mãe. Então, Sim. é essa desconstrução do não pode que o outro chama, como Deus, porque aí Deus, né, não poderia ser passivo de um tipo de questionamento, nem que fosse um questionamento mais simples, mais como é que eu posso dizer, inocente. Nem o questionamento de inocente é possível para um Deus que é todo, né? E é aquela coisa bem também de desconstrução, né? Desse apolinho. Ele é. Uhum. E assim, eu gosto muito de falar da criança no abstracionismo, porque desconstruir é a função da criança, porque ela não construiu, e eu não acho nem que é desconstruir, sabe? É construir fora de uma lógica imposta, né? É porque a criança, ela ousa perguntar e ver a partir da inocência. Você vê uma criança, né? A psicanálise infantil é toda baseada na brincadeira. Você ser psicanalista de criança, sentar no chão, botar os brinquedos e estar brincando com ele, que é ali onde ele vai falar, a partir dos brinquedos, dos seus dramas, dos seus sofrimentos, das suas alegrias. Porque essa linguagem da criança, que é a linguagem do brincar, e que o Mário Sérgio Cortella traz, e que eu acho que é do Rubem Alves, não sei, mas eu vi no Mário Sérgio Cortella, que é essa coisa de que na escola a gente não deveria nunca tirar o recreio e deixar o intervalo. O intervalo é o espaço de 2 trabalhos. O recreio é recriar o momento. Sim. E a criança não gosta do recreio, e a gente foge sempre do recreio. Que e a gente também gosta do recreio, né? O recreio mas enquanto está com a criança, né, presa, o recreio parece ser infantil, e ser infantil é desmerecer essa liberdade, né? Que absurdo, né? E um aluno me perguntou assim, qual é o processo criativo de um abstracionista, né? O processo criativo do abstracionista é tão criativo quanto o de alguém que vai reproduzir uma imagem concreta, só que o abstracionista, ao invés de olhar para fora, olha para dentro. E liberta, tira as grades. Então, repare a sequência de características que vem aí. É uma arte não representacional, mas observe esse não representacional do mundo concreto. Porque pode ser uma representação fora desse universo que a gente representa, de copo, cadeira, e que você enxergue. Eu posso olhar isso aí do seu lado esquerdo e dizer, tem uma castanha de caju ali embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. Uma criança pode olhar e dizer, olha, tem ali um disco, né? Então, não são objetos reconhecíveis, mas podem ser objetos como se fossem. Sabe aquela brincadeira da nuvem? Eu gosto muito de comparar o abstracionismo com a brincadeira da nuvem. A gente olha para a nuvem e diz assim, olha um elefante. É uma nuvem, mas a gente vê um elefante. E a criança vai ver elefante, cavalo, carro. Porque ela está fora desse universo do palpável, concreto, fechado. Então, é a subjetividade. O que é subjetividade? E o que é objetividade? O objetivo olha o objeto. O subjetivo olha o sujeito, olha para dentro e dá a esse sujeito uma voz que nunca vai ser igual a do outro sujeito. Então, eu gosto muito dessa ideia da oposição entre aquele modelo clássico renascentista que reproduz. Michelangelo pega o mármore e vira Davi. Você olha e diz, é Davi. Agora é uma arte figurativa que você olha e pode não ver nada. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Se você não vir nada, está tudo bem. Você não é obrigado a ver alguma coisa, porque o pintor também não fez para você ver alguma coisa. Se despertar, ótimo. Se não, ótimo também. Há um distanciamento, então, desse mundo concreto. E agora a valorização é da forma. Forma sem concretude. É da linha, é da sensação. Às vezes a gente olha um quadro abstracionista e pensa, nossa, me lembra a música. Isso é sensação.
Porque música não tem forma, música não é uma nota. Às vezes a música está aqui dentro e a gente está dançando e nem som tem. Ô, Paulinha, Oi. Paulinha, às vezes música é isso, ó. O clássico com o que há de mais moderno na música se misturando com ópera. Eu vi um movimento, Ronald, chamado Soul Music, que o cara bota o som em saco plástico a partir de pressão de ar, e ele faz uma música dele. Quem gosta muito dessas coisas é o Tom Zé, né? Maravilhoso, parceiro. O Simvuca também. Experimentalismo da música, né? Sim. Olha aqui, olha que tela. Não precisa ver nada. Não estou vendo nada, mas ninguém vai te perguntar o que você está vendo, não, amigo. Uma questão de prova nunca vai trazer uma... É uma pena que a prova é preto e branco do Enem e as provas de vestibular e as provas de vocês, porque a cor tem um papel muito grande, né? Então, é uma criação livre. Por isso que o nome é abstracionismo informal. É a criação livre, é o uso da cor ao gosto do pintor, com formas soltas, livres, fluidas, despreocupadas com elementos. Claro que você pode olhar isso, não, eu estou vendo aqui a partir das linhas um touro. Ok, mas nunca obrigue ninguém a ver o touro que você está vendo. E nem obrigue o outro a se sentir pior, porque não está vendo zorra nenhuma em cima emaranhado de cores. Porque os artistas abstracionistas prezam a liberdade. Isso é muito importante no abstracionismo informal, também chamado de estético, tá? Ele é bem expressivo, mas é expressivo dialogando com a palavra expressão. E o que é expressar? Expressar é você colocar para fora. Se o outro vai entender ou não, é problema dele, né, Ronald? É porque é aquela velha história de você quer isso para quê, né? Quando a pergunta traz na arte, qual é o propósito? Então, essa ideia de um propósito universal, né, como vocação que tende a ter uma resposta, ela na filosofia, na arte de um modo geral, não é assim, né? Você Sim. chega a um momento em que o mais importante é a provocação, a pergunta, né? E isso a gente vai encontrar nessa desconstrução filosófica. A pergunta ela é mais importante do que você querer uma resposta. É aquilo que tira você de um espaço que é o espaço que a gente acha que é tão organizado, que Albert Camus chama do absurdo, né? Sim. Esse absurdo. Então, quando você olha para uma obra dessa, você vai encontrar filósofo como Camus que vai dizer isso é o absurdo do ser humano que encontra isso aí, né? Essa mistura de bem e mal, de sensação, de amor e ódio, de paz, guerra. De significado para tudo, né? E fechado. E que você, se você tenta reduzir isso a alguma coisa, você foge, né? Isso é expressão do humano, né? Essa confusão, essa coisa que sai dessa visão que é muito, ou é isso, ou é aquilo, né, que eu estava falando. E parece que transmite uma segurança que não é segurança nenhuma, né? Parece que a gente vive um sistema educacional no Brasil em que tem que ter resposta. Então, olha isso, o que você sente? Eu não sinto nada, tá bom. E se olhar isso, eu também não sinto nada, mas não é para sentir, não. E quando você pergunta, é a pergunta, é para quê? Para que o cara faz isso? Para que o cara faz isso? E aí vem uma outra pergunta para a pergunta. E é preciso saber para que ele faz isso? Quando o menino me pergunta qual é o processo criativo no abstracionismo geométrico, que valoriza exatamente como o nome está dizendo, né? Essa geometria, mas com a cor, e rejeitando a arte convencional, porque é para isso. O abstracionismo não é convencional. Então, você vai ter o Mondrian é o principal nome, Piet Mondrian,
para o abstracionismo geométrico, e não há uma preocupação com veja alguma coisa. Ele pega algumas formas geométricas, por isso o abstracionismo geométrico dá cor a essas formas. Algumas, como é que chama as marcas? Algumas logomarcas trabalham bem com isso, né? Você pega a marca que vê uma cor, mas o que quer ser mostrado não é o que está na cor, é o que não está na cor, que está no branco, nos intervalos. Quando a gente olha, por exemplo, a marca do supermercado, esses mercados que não tinham aqui, que eram mais de Recife, o Carrefour, né? Que você olha o símbolo colorido e, na verdade, o C é a parte branca. O C do Carrefour, né? Então, isso também não é um abstracionismo geométrico, que a gente precisa estar atento para enxergar algo. Quando a gente vê o símbolo da Yamaha, que são 3 diapasões de metal cruzados. Exato. Aí você olha aquele negócio assim, o que é isso? Era aquele diapasão, porque a Yamaha primeiro fez instrumentos musicais, depois é que vai produzir motos e lanchas e tal. E as pessoas veem muito a Yamaha como produtora de veículo de transporte, né? Ao invés de ser a sua essência, que é musical. Então, tem muita coisa, gente, que é abstracionista, e se despreocupe. Eu acho que, como modelo de gestão educacional brasileiro entenda, a gente fica muito desconfortável quando se coloca no lugar de não entendi isso. Porque, às vezes, a essência é não entender. Não é para dar uma resposta. Ninguém vai perguntar o que você está vendo aí. Isso não é uma questão objetiva, gente. A arte não é objetiva, aí a arte é ligada à subjetividade. Aí vem o neoplasticismo, que o nome já está dizendo, né? Você está falando de plástica, então você está falando de estética, você está falando de uma questão visual nova, né? Eu vejo o abstracionismo como um movimento também de um plasticismo muito grande, mas ele traz aqui uma coisa mais limpa, mais clara, até nas cores e nos formatos, né? Uma redução. Que coisas estejam nos lugares, no lugar, tem uma certa harmonia, né? Tem um começo. Porque o abstracionismo não tem isso, né? Ó, quando a gente compara, é muito bom comparar visualmente, né? O que Ronald está dizendo, olha o que é o informal, olha o que é o geométrico, e de repente a gente realmente está tendo uma imagem mais clara, né? Mais harmônica. Medidas até, né? Medidas e tudo mais. Acho que simetria também, para transmitir esse senso de equilíbrio, né? E você vê poucas cores também, cores primárias ali, ó. Usavam apenas cores primárias, além do branco e do preto. Interessante que esse é um movimento que eu vejo pouco em cobrança, sim, né? Aí a gente tem o abstracionismo no Brasil, que aparece aí na primeira Bienal de São Paulo, em 1951, mas apareceu também como uma parte integrante lá em 1922, e que estava um rebuliço no Brasil, porque 1922 é exatamente o ano da Semana de Arte Moderna, né? E aí, em 23, vem um marco que é o abstracionismo no Brasil, na primeira Bienal de São Paulo. As Bienais de São Paulo são marcantes, viu, gente? Do ponto de vista tanto artístico quanto literário. Eu acho, inclusive, que são as mais representativas, mais significativas. O que tem de inovação aparece na Bienal de São Paulo. E o abstracionismo não foi diferente. São Paulo é um centro, tá, para tudo isso. E não, se você estiver... que você, desculpa, Paulinha, falando de São Paulo, pouca gente sabe a importância que São Paulo tem com essas bienais para a arte no mundo, né? As pessoas às vezes ficam muito pensando que é só uma visão do Brasil, isso transcende aí o mundo, essas bienais, né? Tem muita gente de fora e tal, porque é algo muito rico, né? E a gente não pode esquecer que São Paulo é uma grande metrópole internacional também, né? Mundial. É um centro, né? Um centro cultural, um centro industrial, um centro acadêmico,
centro acadêmico. Nos congressos, 80% dos trabalhos premiados são dos paulistanos e dos paulistas, porque tem muito centro universitário fora da grande São Paulo, Campinas, sim, Ribeirão Preto, né? O entorno de São Paulo é muito forte e é de uma produtividade muito grande, né? O baiano gosta de produzir, produz, só que poderia produzir muito mais do que. E há ainda um preconceito artístico muito forte com o nordestino, né? Se produz muito, mas se visibiliza pouco. E a produção de São Paulo está muito interligada à questão acadêmica, né? Sim. Eu tenho um amigo que estudou em São Paulo e ele diz assim, a diferença da academia, a Universidade de São Paulo para a Bahia é que na Bahia eu sinto que as pessoas passam pela universidade. Em São Paulo, as pessoas vivem a universidade. Vivem a universidade. Você tem grandes centros lá e o menino vai e passa um dia na universidade, porque ele tem lá o lugar que é para o esporte, ele fica lá, o lugar que é para o curso de inglês, ele fica lá, o lugar que é o restaurante, ele fica lá. Então, ele vive a universidade porque o clima universitário é uma coisa diferente quando existe, né, Ronald? Você não vai, assiste uma aula e vai embora. As grandes ideias do passado no Brasil surgiram em centros universitários. Fosse o UNB, o Unicamp, o FUVEST, o UFBA já criou muito movimento, não é, intelectual. Em São Paulo tem essa questão, né, da formação da USP, que é em 1930, justamente quando os homens ricos não querem mais mandar seus filhos para a Europa por causa da questão das guerras, né? E muitos pensadores europeus de origem judaica estão fugindo, né? Sim. E tem alguns param aqui no Brasil. Então, o Brasil teve aí a figura do Malinowski, tem a figura do Franz Boas, do Levi Strauss. Então, tem umas figuras muito importantes que vêm para o Brasil na formação da USP. O Florestan Fernandes fala muito isso. E como quando você tem os 450 anos de São Paulo, e você vai ver a história de São Paulo, a marca cultural muito forte é acadêmica, universitária, produtiva, é muito interessante. Bom, vamos fechando aqui, né? Estamos com 1h32 de nossa aula, passou rápido hoje. Nós demos uma aceleradinha porque entendemos que falar de abstracionismo junto com o expressionismo é importante para vocês fazerem essa diferença. Impressionismo diferente de expressionismo, diferente de abstracionismo. Então, a gente monta o raciocínio na cabeça de vocês, tá certo? Em um encontro, e qualquer coisa a gente está na escola e vocês podem tirar as dúvidas, tanto comigo quanto com o Ronald, tá bom? Então, um cheiro para todo mundo. Estou no Itaigara e às sextas-feiras no Monet. Eu, segunda e terça, estou no Itaigara e na quinta eu estou no Monet, tá bom? Ó, beijo para todo mundo, paz, amor e até daqui a 15 dias.